Olá, meu nome é Bruna Mello e para quem não me conhece, eu sou micropigmentadora e designer de sobrancelha há 15 anos. E hoje eu tô aqui para falar com você sobre um assunto que eu acho primordial na nossa área, que é design de sobrancelhas. Eu dou aulas há muitos anos, mais ou menos 10 anos, e eu vejo que até hoje as minhas alunas, quando começam com micropigmentação e mesmo depois de fazer alguns cursos, elas ainda têm muita dificuldade com o design das sobrancelhas, com o desenho. Então vamos lá. O que significa a palavra design? Quando eu compro uma peça que tem design, por exemplo, eu compro uma cadeira com design, eu compro uma mesa que tem design, quando eu compro uma roupa assinada por um design, eu pago um valor agregado por isso. Porque ter o nome design junto significa uma coisa mais exclusiva, uma coisa com mais. Como é que eu posso falar para vocês? Não seria capricho a palavra certa, mas uma coisa com mais dedicação. Teve mais dedicação na criação daquela peça, daquela roupa, daquele design de sobrancelha. E vocês podem ver que hoje a palavra design ela tá super em alta. As pessoas querem se sentir exclusiva nesse mundo que a gente está vivendo de tantas coisas iguais, né? Então, o design é uma coisa muito importante. E quando nós falamos de micropigmentação, ele tem essa importância também. Então eu percebo que muitas vezes as minhas alunas elas se preocupam muito em micropigmentar, em conseguir fazer o fio a fio, pouco com a cor e menos ainda com o design. E o design é a primeira coisa que a gente deve aprender e fazer muito bem feito. Então hoje eu quero dar algumas dicas para vocês pegarem alguns segredinhos e alguns truques para vocês conseguirem fazer um bom design. Então vamos lá. As nossas sobrancelhas, então, elas nunca serão uma 100% parelha com a outra. Todo mundo tem um lado do rosto diferente do outro. Então, quando nós pegamos uma cliente, vocês já devem ter percebido isso, sempre vai ter uma mais baixa, uma mais alta, e a gente sempre tende a aumentar, né? A levantar o ponto alto da nossa cliente, a deixar um olho mais aberto, com mais espaçamento. Então a gente sempre acaba se baseando pelas sobrancelhas mais altas. Porém, se nós estamos trabalhando somente o design, a gente não tem como fazer grandes modificações no rosto da nossa cliente, porque a gente tem que seguir, a gente tem que usar o máximo de pelos que a nossa cliente tem. Então eu não posso trabalhar uma sobrancelha fazendo design e passando tintura ou rena como se aquilo não fosse mais sair. Já com a micropigmentação a gente consegue isso. Então por isso que muitas designers de sobrancelha, muitas alunas que são somente de designer, elas sentem essa necessidade de começar a trabalhar com a micropigmentação. Porque o trabalho delas fica tão bonito, tão lindo, que a cliente ela quer manter aquele design bonito. Ela acaba querendo uma micropigmentação, que aquele desenho bonito fique no rosto dela fixado, né? E hoje a gente trabalha com muita naturalidade, então as sobrancelhas Brow Lamination estão aí para provar isso, que são as sobrancelhas bem wild, né? Bem selvagens, quanto mais pelo, mais bonito fica. Então eu quero que vocês percebam uma coisa. Olhem para as sobrancelhas da cliente de vocês. Enquanto vocês estão fazendo uma limpeza no rosto, vocês vão conversando com a cliente de vocês para vocês verem como é o rosto, o que ela pretende. Cada cliente é única e vai ser sempre. Vocês precisam analisar cada cliente. Eu vou passar para vocês agora alguns segredinhos, algumas medidas básicas para vocês enquadrarem nesse estudo da cliente, mas sempre vocês precisam fazer a análise para ver o que se enquadra melhor com a cliente de vocês, certo? Então, para começar, quando eu falo em sobrancelhas, de uns 3 ou 4 anos para cá, nós tivemos algumas modificações nas medidas. Antigamente, eu falo, há esses anos atrás, 4, 5, 6 anos atrás, nós tínhamos um afastamento maior das sobrancelhas aqui, porque isso veio de mais antigamente ainda, quando elas costumavam usar aquelas sobrancelhas bem fininhas. Então isso começou na década de 60, chegavam a tirar toda a sobrancelha, fazia só aquele risquinho com lápis
E com o passar dos anos, ela foi voltando a engrossar. E hoje nós estamos com esse sobrancelhão lindo, né? Que eu acho maravilhoso. Então, esse afastamento que nós temos aqui, ó, no início, também modificou. Antes nós trabalhávamos muito com um afastamento de 3 centímetros. Pensem que eu trabalho há 15 anos e eu dou aula há 10 anos. Então eu ensinava minhas alunas que o afastamento médio era 3 centímetros aqui. Hoje nós trabalhamos de 2 a 3 desse afastamento total. Porém, a maioria se enquadra nos 2 centímetros. Quanto mais fechadinha, mais bonita fica. Porém, não mais fechada do que 2 centímetros de afastamento, porque aí fica uma coisa muito carregada no rosto da nossa cliente. E por mais que hoje seja uma cliente novinha, que tem bastante fios, essa cliente também pretende envelhecer. E querendo ou não, a nossa pele ela tende a fazer isso aqui, ó, nessa região. Então, se nós vamos começar a arrumar aquele design, deixar uma sobrancelha bonita para que ela vá seguindo com o passar do tempo, a gente costuma deixar no mínimo 2 centímetros de afastamento e no máximo 3, certo? Deixa eu pegar um paquímetro para mostrar para vocês. Como que eu faço isso? Então, isso pode ser feito com a régua, pode ser feito com o paquímetro. Eu gosto muito de trabalhar com o paquímetro, gosto do pequenininho, gosto desse aqui. Então, eu costumo trabalhar assim, ó. Eu boto bem centralizado ali nos cantinhos dos olhos, ó. E isso depende muito também do afastamento que a cliente tem aqui, mas normalmente dá bem certo para a maioria. E eu puxo, né, pra ver como é que tá ali certinho as sobrancelhas, ó. Vocês estão vendo? Aí, se a gente tem um lapisinho branco, um lapisinho escuro, ele até já faz a marcação sozinho. Vocês querem ver? Eu gosto muito de trabalhar com a canetinha branca, que é uma caneta mesmo, e com o dermatográfico, que esse meu até tá pequenininho, porque eu gosto dele pequenininho pra fazer isso aqui, ó. Eu pego o meu paquímetro e eu sujo de lapisinho aqui, ó. E isso me facilita bastante na hora de trabalhar. E eu boto ali nos meus 2 centímetros. Eu vou fazer, vai ficar meio tortinho, porque eu não tô enxergando direito, mas só pra vocês terem uma ideia, gente. Olhem isso que legal, ó. Ele já fica com a marcaçãozinha ali, ó. E aí eu só venho completando ali se eu precisar, mas senão eu já consigo ver onde vai ser a minha marcação. Quando nós falamos de início, então, ali é o início da sobrancelha e eu preciso ter o tamanho total da minha sobrancelha. Também modificou. Antigamente nós tínhamos uma média de tamanho total 5 centímetros, hoje nós trabalhamos com 5,5, 6 centímetros é a maioria. E aí, esse tamanho total vai a partir daqui, ó, gente. Então, daquele risquinho que eu fiz, eu vou achar o tamanho total ali, ó. A minha é em torno de 5,5, tá? Eu não tenho um sobrancelhão, adoraria ter, mas não tenho, ó. E já fica o risquinho ali. Tá, Bruna, mas eu não sei se a cliente tem 5,5, se tem 6, tem 5, tem 4,5 e eu preciso aumentar. Como é que eu vou ter certeza que combina com o rosto daquela minha cliente? A gente faz assim. Arco do cupido aqui, ó. Ó, passa pela asa do nariz, passa lá no cantinho do olho, ó, e chega ali, ó. E aí eu vou marcar com a canetinha branca com um lápis preto, aonde seria o final das minhas sobrancelhas, ó. Peraí que ficou errado aqui, gente. É que sozinho olhando assim não é fácil, né? Mas eu só quero que vocês entendam. Olha aqui, ó. Passou o arco do cupido, asa do nariz, lá, ó. Tá? Então, olha ali, ó. Ó, tá vendo o risco cruzando com o risquinho que eu tinha feito? Isso é como se fosse, sabe a prova real que a gente tira quando tá na escola dos exercícios de matemática? Mais ou menos isso. Eu acho que é 5 centímetros, eu vou tirar a prova real. Ou, quer primeiro fazer isso aqui? Pode fazer. Aí tu vê quanto dá ali certinho, né? Pra depois passar pra outra, ó. Então, deu 5,5 aqui, eu vou passar 5,5 ali pro outro lado, certo? Feito isso, então, nós precisamos entender que a nossa sobrancelha, ela tem o corpo dela, que o corpo é isso aqui tudo, muito maior do que a asa. E o que eu vejo muito por aí é as pessoas botando ponto alto no meio das sobrancelhas, as pessoas quando vão desenhar já começam a desenhar, eu vou rabiscar a minha aqui pra vocês entenderem, mais arredondada desde aqui, faz uma coisa meio estranha assim. Ou o que eu vejo mais ainda é aqui, ó, a pessoa já começar fazendo
muito cavada aqui e de uma parte muito grossa já deixar ela fina desde aqui, também é errado. Então, qual que é o certo, né? Nós temos o nosso tamanho total das sobrancelhas. Por exemplo, eu vou pegar uma sobrancelha de 6 centímetros para facilitar o entendimento de vocês. 6 centímetros eu vou dividir por 3. Então, eu vou ter 3 blocos de 2 centímetros na minha sobrancelha. Desculpa, gente. Eu vou ter, então, os 3 blocos de 2 centímetros na minha sobrancelha. Eu preciso deixar o corpo das minhas sobrancelhas com 2/3 do tamanho total. Isso significa que 2 desses blocos vai ser o corpo e somente uma asa. Então, se eu tenho umas sobrancelhas de 6 centímetros, eu vou ter 4 centímetros, os 2 blocos de 2 aqui, ó. Tá vendo, ó? 2, 2 e 2. 4 centímetros de corpo e somente 2 de asa. E se eu tenho meu ponto alto marcado mais ou menos aqui, eu tenho que seguir reta até o meu ponto alto. Olha, gente, eu vou seguindo com o desenho reto até o meu ponto alto e só quando eu chegar no meu ponto alto que eu vou dar aquela dobradinha da asa. Porém, eu tenho que ter muito cuidado porque eu não posso fazer isso aqui, ó. Chega aqui, marca bem e desce e ficar essa ponta feia aqui. Isso é muito feio e eu vejo muito micropigmentações feitas com essa ponta marcada e muita rena escura, marcada, totalmente marcada, aquele quadradão, aquele triângulo em cima que é feio. Nós estamos na era da naturalidade. Quanto mais natural, mais bonito fica o procedimento. Então, nós não precisamos transformar o que a nossa cliente tem. Nós temos que simplesmente melhorar o que a cliente tem. Então, se a cliente já tem os pelinhos ali e ela tem o ponto alto desregulado, uma mais baixa do que a outra, eu preciso emparelhar, mas sem deixar artificial, muito marcado, muito escuro. Quanto mais natural e mais parelho, mais bonito, mais cliente vocês terão. Mais harmônico fica para quem olha e aquilo chama atenção pela beleza. E aí começa a amiga, nossa, que linda que tá tua sobrancelha, onde tu fez? Nossa, que bonita que tá tuas sobrancelhas, aonde tu fez? E assim a gente vai ganhando clientes, certo? Tem que ter um procedimento harmônico pro rosto, mas que seja bonito, certo? Que fique aquela coisa que até dá pra parecer que foi feito, mas harmônico e com naturalidade. Não sei se vocês conseguiram me entender. Eu sou fã da naturalidade, sempre fui, desde que eu comecei a trabalhar. Então, gente, isso que nós vamos fazer pra marcação, certo? Então, recapitulando, nós temos umas sobrancelhas, que elas são hoje maiores, e o meu corpo das sobrancelhas é 2/3 do tamanho total da minha sobrancelha. Quando eu vou medir, a gente precisa ter muito cuidado com isso também. Olhem só, eu não posso ficar fazendo isso aqui, ó. Achei o início, quero achar ali os 4 centímetros, ficar fazendo assim e assim. Eu acho o início, quero achar o tamanho total, eu fecho o meu paquímetro e eu vou achar o ponto alto. Em momento nenhum eu fiquei mexendo o paquímetro, deixando ele torto. Ele tem que ficar retinho. Mesma coisa se eu trabalhar por baixo. Achei o meu tamanho das sobrancelhas. Agora eu vou achar o meu ponto alto da mesma forma. Não fiquei mexendo meu paquímetro, ok? Outra coisa muito importante, agora eu tenho mais 3 regrinhas que eu considero essenciais. Quando nós começamos a fazer as sobrancelhas, ainda hoje tem gente que gosta dela assim, bem quadrada, ó, gente. Bem quadrada, tá? Eu acho muito artificial. Mas ainda tem gente que gosta de usar. Porém, o nosso fio, ele é sempre mais jogado para trás, olha. Por exemplo, essa aqui, ó. Não fica uma coisa nem quadrada, nem redonda, que o redondo também dá um aspecto meio não moderno, né? Então, os fios meio jogados para trás. Quando a gente faz uma sombra, a gente gosta de deixar bem clarinho aqui, fazer um degradê, pentear ela para cima. Vai fazer rena, é bem legal deixar essa parte mais clarinha na rena, bota depois ou tira um pouco antes. Porém, muito cuidado, tem muita gente que faz isso aqui, ó. Vai pintar a sobrancelha. Ó, muita gente, tá?
Eu vejo já nas minhas alunas, quando elas chegam com a sobrancelha assim, a gente já arruma na primeira aula. Olha só, gente, que coisa estranha que fica. E aí, o que vocês acham? Não dá um aspecto carregado? Não fica nada harmônico? Porque eu fiz isso aqui, ó, e não existe pelo que nasça assim. Até tem alguém com os pelos muito bagunçadinhos, né, muito arrepiadinhos, mas não vai fazer essa marcação assim, ó. Ou é reta, que até é aceitável, mas não é natural, ou jogada para trás, melhor ainda. E quanto mais clarinho esse início, mais bonito ela vai ficar, ó. Certo? Eu já tô na hora de retocar minha micro, ó, então já tá ficando bem clarinho o meu início, porque eu prefiro retocar mais vezes do que ter ela muito marcada. Ok? Então, uma das regras, nunca deixe o início das sobrancelhas assim e evite muito reta e muito marcada, porque não é mais natural. Sempre assim, um pouquinho jogadinho para trás ou assim. Outra coisa muito importante, então. As sobrancelhas, elas têm o ponto inicial, a parte mais grossa. Então, daqui eu tenho que ir afinando um pouquinho e acabar com ela fininha, certo? O que eu vejo muito por aí? A gente fazendo, então, aqui, né? E aí tu vem com a sobrancelha reta aqui, fica um quadradão assim, e daí só quebra a asa da sobrancelha, só faz esse caimento aqui. Então ela não teve esse desenho harmônico que vem encontrando o ponto alto, diminuindo e vai descendo na asa. Ela simplesmente fez um quadrado e quebrou a asa. Isso também não fica legal, não fica nada harmônico, certo? Ó, até quero tentar fazer pra mostrar pra vocês, vamos ver se eu consigo, não enxergo direito aqui. Mas mais ou menos isso aqui. Vou ficar linda, né, gente? Agora vocês vão ver um sobrancelhão aqui, Frida. Ainda, eu acho que nem tentando errar eu consigo, porque são tantos anos fazendo sobrancelha que já é automático. Mas enfim, ó. Ó, mas ainda ela ficou mais grossa aqui, ó. O que eu falo é que as pessoas deixam ela toda da mesma espessura. E isso acontece muito, são as 3 coisas que eu vejo que acontecem muito. Olha só como já muda, ó, já tira uma harmonia, tá vendo? E sem contar que a ponta some, porque fica só uma coisa grossa aqui, daí do nada a ponta, tá vendo? Olha a diferença, certo? Então essa é a segunda coisa, tá? A sobrancelha começa grossa, vai afinando até o ponto alto e afina pra finalizar a asa. Então o lugar mais grosso das sobrancelhas vai ser sempre o início dela, não pode ser onde está o ponto alto, ok? E outra coisa muito importante é que elas vão reto em direção ao ponto alto. Então, se meu ponto alto tá aqui, ó, só pra vocês entenderem, eu pego o início da minha sobrancelha e eu vou retinho até o meu ponto alto e depois eu desço. Eu não posso fazer isso aqui já, ó. E quando eu chego no meu ponto alto, eu já comecei a descer, na verdade, lá na frente, certo? Então, ó, meu ponto alto tá marcado aqui, eu venho com ela retinha até o meu ponto alto, eu venho com ela retinha até o meu ponto alto. Então, por isso que eu tenho que cuidar para eu não começar muito para cima aqui. Porque se eu começar subindo muito aqui, eu vou ter que ir com o ponto alto lá em cima, e aí não vai ser legal. São fios sutis, assim, são modificações que a gente faz que são com sutileza, sabe? Não é uma coisa assim, peguei um riscão e fiz para cima e fiz para baixo. A gente tem que treinar a mão para ter essa sutileza, afinal de contas é o rosto da nossa cliente. E o design precisa ser muito bem treinado, vocês precisam treinar o olho, porque eu posso dar a medida correta para vocês e vocês não enxergarem que a sobrancelha dela tá assim, por exemplo, ó, ou tá assim, né? Então tem que treinar esse olhar, tem que parar, sentar a tua cliente, analisar, não querer simplesmente acabar rápido. Vocês têm que pensar que aquela cliente que está ali com um serviço bem feito, ela vai trazer muitas outras clientes para vocês. Então caprichem o máximo. Quando nós falamos de micropigmentação, a mesma coisa. O design é muito importante. Nós precisamos deixar esse design 100% para começar a micropigmentar. Senão aquela micropigmentação vai acabar se estendendo por muito tempo, porque perde a referência, não sabe se está certo, se não está, se tá inchado, se é aquela diferença do inchaço, se é porque mexeu. Então deixem sempre o design 100%. Aí vocês sabem que é só seguir. Então, 3 regrinhas, né? Nós vamos
cuidar a medida das duas, nós vamos cuidar o início para não deixar tão artificial e torto. As sobrancelhas, o início dela é sempre a parte mais grossa e sempre elas vêm reta até o ponto alto e desce. Eu tenho certeza que se vocês treinarem essas medidas, vocês vão ter um design harmônico e bonito. E eu faço as minhas alunas treinarem muito no papel mesmo. Peguem folhas A4, vocês podem pegar a folha A4, dividir a folha no meio, né, como se fosse o nosso centro do nariz, e fazer essas medidas para os dois lados. Elas treinam muito aqui no curso, no primeiro dia que elas começam, para elas terem essa noção de medida, certo? Outra coisa muito legal, falando em rosto, em design, em visagismo, quero deixar para vocês a dica desse livrinho aqui, ó, que é Visagismo Integrado, que é um livro muito legal. Esse autor, que é o Philip Hallowell, ele tem alguns livros sobre visagismo. Ele tem um baita curso, que eu fiz um curso dele maravilhoso de 2 dias, há 2 anos atrás. Quem tiver a oportunidade de seguir ele, encontrar os cursos dele, claro, ano que vem, de repente, quando tudo volte ao normal, vale muito a pena. Mas quem não tem a oportunidade de fazer os cursos, ele tem os livros. Então é muito interessante, tá, gente? Fica a dica para vocês desse livro maravilhoso de visagismo que engloba um todo, não só sobrancelhas, não só rosto, certo? E aí, para melhorar ainda mais isso tudo, eu fiz uma gravação com uma modelo mostrando todas essas medidas que eu acabei de falar para vocês, que eu vou mostrar agora. Continuem aí que eu já vou passar. Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês na nossa cliente todas aquelas medidas que eu acabei de ensinar para vocês entenderem melhor. Então, eu quero que vocês acompanhem aqui no rosto da nossa cliente. Agora eu vou botar a luva, vou pegar os nossos acessórios e a gente vai começar. Então, olhem só. Essa nossa cliente, ela tá com alguns fiozinhos, mas ela já tem um leve formato das sobrancelhas. E a gente vai tentar enquadrar dentro das medidas corretas. Então, como eu falei pra vocês, primeiro a gente vai achar o centro das sobrancelhas. Eu gosto muito de usar caneta branca ou lápis dermatográfico, que depois eu também mostro pra vocês. Então, como eu expliquei, essa medida de início, o espaçamento vai entre 2 e 3 centímetros. Hoje em dia, como as sobrancelhas são maiores, nós costumamos deixar 2 centímetros, 2,5 no máximo. Então, eu costumo sempre pegar o canto dos olhos da nossa modelo, puxar, pra gente ver mais ou menos aonde é o início correto dos dois lados, ó. E eu faço essa marcaçãozinha ali. Desse início, eu vou encontrar o tamanho total das sobrancelhas dela. Vocês podem ver que ela tem um rosto miudinho. Quando eu não tenho certeza qual seria essa medida exata, eu pego bem no arco do cupido, passo no meio da asa do nariz, vou lá no cantinho do olho, ó, e vai me dar bem certinho a medida exata pro rosto dela. Ó, se eu quiser tirar a prova real, aí eu vou ver quanto deu em centímetros essa medida, ó. Pro rosto dessa cliente, nós temos 5,5. Então, eu vou no outro ladinho e encontro 5,5. Vocês podem ver que no caso dela, vira um pouquinho para esse lado, o pelinho dela vai até o 5,5 aqui. Mas aqui, ela é um pouco mais curta, ó. Então, a gente vai precisar arrumar essas sobrancelhas desse lado. Se eu tenho umas sobrancelhas de 5,5 no tamanho total, o meu ponto alto vai ser no 13,5, porque eu já expliquei pra vocês que é mais ou menos 2/3 o ponto alto das sobrancelhas, e não no meio, como muita gente costuma fazer. Então, ó, 13,5 ali, 13,5 aqui. E agora sim eu tenho uma sobrancelha parelha. Eu vou olhar e vou ver o que eu preciso melhorar em relação de um lado pro outro. Agora eu quero mostrar para vocês com a caneta branca como fica simples a gente acertar o design. Do ponto que eu marquei aqui, ó, e do início das sobrancelhas da minha cliente, porque prestem atenção, quando nós estamos falando de design de sobrancelha, nós não podemos modificar tanto o contexto que nós já temos. Se eu quiser engrossar muito essas sobrancelhas
dessa cliente e passar uma rena para fixar, quando a rena sair em 2, 3 dias, ela não vai ter aquele engrossamento e a sobrancelha vai ficar feia. Então eu preciso trabalhar com o que eu tenho e só melhorar. Eu não posso fazer uma grande modificação nesse caso. No caso dessa cliente, ela tem a sobrancelha parelha, ela tem uma sobrancelha mais ralinha no final, mas ela não tem muitas falhas, ó, ela só é um pouco fininha. Então eu vou ter que trabalhar com o que eu tenho, tentar fazer o melhor possível para usar tudo que ela tem. Então, ali onde eu marquei o início, gente, aonde fica o fiozinho das sobrancelhas dela, ó, eu subo reto até aquele ponto alto que eu marquei, ó. E só daquele ponto alto, que seria aqui, eu começo a descer o desenho. O que eu vejo acontecer muito? As pessoas já vêm arredondando desde o início e quando chega aqui faz um redondo maior ainda nessa parte de ponto alto, ou a pessoa faz isso aqui e aqui já desce, ó. Também não é correto. Então, se eu marquei o meu ponto alto lá em cima, nesse ponto aqui, eu tenho que vir com o desenho da sobrancelha da minha cliente até o ponto alto. E desse ponto alto que eu vou descer, para dar o desenho correto. Outra coisa que vocês precisam tomar muito cuidado, que eu vejo que acontece muito, é essa marcação de ponto alto ficar muito evidente. Então, a pessoa vem marcando com a rena até aqui e chega aqui, faz um triângulo e desce. E as sobrancelhas da nossa cliente fica assim, ó, com essa ponta muito marcada aqui. Isso acontece muito na micropigmentação e no design, e também não é nada correto, fica muito artificial. Outro cuidado que vocês têm que ter é que o início das sobrancelhas, hoje em dia, são mais naturais. A gente busca muita naturalidade. Então, a gente não usa mais, não costuma mais usar o início muito quadrado. Normalmente, analisem o pelo da cliente de vocês. O pelo ele é jogado para trás, ó. Então a gente faz um início mais meio quadrado, meio arredondado, jogadinho para trás, um ombré mais suave no início. Então são algumas regrinhas que vocês precisam cuidar. Outra coisa bem importante é que o início das sobrancelhas são a parte mais grossa. Então nós começamos com a sobrancelha mais grossinha aqui, nós vamos afinando até o ponto alto e depois a gente desce com ela bem fininha. Agora eu vou fazer tudo isso e vou mostrar para vocês como vai ficar linda essa sobrancelha. Então, viram como dá bastante diferença? É muito legal a gente se aprimorar no design, a gente fazer essa modificação no rosto da nossa cliente. E eu espero ter colaborado com vocês então com mais essa dica. E é isso aí, gente. Até a próxima. Um beijo!